eu fico bem impressionada com a quantidade de pessoas que não sabem o que significa cuidados paliativos. Seria legal se você explicasse pra gente antes da gente entrar nisso? Sim, sim. É importantíssimo, porque existe um estigma de que cuidado paliativo é para cuidar só de paciente que está morrendo, né? Então, muita gente até faz assim com a cabecinha e uma carinha triste quando eu falo que eu faço cuidado paliativo, como se fosse trabalhar com um grande sofrimento o tempo todo. E, na verdade, a gente cuida de pacientes que têm algum diagnóstico de uma doença incurável, potencialmente ameaçadora da vida, desde o seu diagnóstico, então, independentemente se esse paciente ainda vai receber tratamento ou não, para ajudar no controle dos sintomas, para ajudar nessa trajetória, no planejamento desse paciente, não só no planejamento terapêutico, medicamentoso, mas principalmente no olhar para a qualidade de vida. Porque se você tem uma doença que você sabe que ela está ali e ela não vai ser curada, a grande pergunta é: o que podemos fazer então frente a esse diagnóstico? Como podemos olhar para a nossa vida agora e tirar dela o melhor, né? E ter um apoio de um profissional do cuidado paliativo ajuda esse paciente a olhar por outros prismas, né, para a sua própria vida e não só concentrar na tristeza de ter um diagnóstico de uma doença ruim, porque o paciente é muito mais do que isso. Então, o cuidado paliativo, ele tenta olhar o paciente de uma maneira mais integral, considerando o seu psicológico, seu físico, seu emocional, seu social, tudo isso. Em relação às crenças, como é que elas podem influenciar na escolha das pessoas e como é que você lida com isso? Como é que isso entra em conflito com propósito, com missão? Porque eu imagino que a religião é muito conflituante em algumas abordagens, né? Como é que funciona isso? Então, a primeira coisa para se fazer um bom cuidado paliativo é tirar as próprias crenças da sua perspectiva, né? Não é sobre mim, não é sobre o que eu acho, é sobre o outro, é sobre o meu paciente ou a sua família. Então, eu posso acreditar em duendes, em um Deus que salva todo mundo na vida eterna, mas não é sobre mim. Então é importante que eu conheça minimamente as crenças de religiões que existem por aí. É lógico que eu não vou ser a grande sábia de todas as religiões, mas é saber ouvir. Então a gente leva muito em consideração principalmente nessa primeira abordagem ou numa reunião que a gente faça com o paciente, quem ele é e em que ele acredita, e quais são as expectativas dele, quais são os alicerces dele, né? Alguns não têm nem religião, são agnósticos, são ateus. A grande maioria tem alguma espiritualidade, alguma crença, e entenda que religião e espiritualidade são coisas diferentes, e são igualmente importantes. Então, isso me ajuda a guiar meu paciente, né? A ajudá-lo a tomar decisões e me ajuda como médica a tomar minhas próprias decisões, né? Então, o grande exemplo disso, por exemplo, é Testemunho de Jeová. Mas tem, por exemplo, eu ontem atendi uma paciente budista. E aí eu fiquei fascinada, porque eu nunca tinha atendido um paciente budista nesses anos todos, é raro, né, aqui no Brasil. E ela é praticante há muito tempo, eu falei, cara, me conta, por favor, um pouco do que o budismo fala sobre o adoecimento, me conta um pouco sobre o que o budismo fala sobre a morte, né? E ela me contou, e aí você vê como ela enfrenta isso tudo, né? Isso te ajuda também a conversar com essa pessoa, você entrar, eu preciso saber entrar nesse universo e não trazer o meu paciente para o meu universo, para o que eu acho, né? Eu acho que as crenças, a religiosidade, elas fazem parte de nós como o nosso coração, nossos rins. Eu preciso saber como eles funcionam, olhar o paciente como um todo. Isso faz muita diferença nessa caminhada.